Oi para você que está do outro lado dessa telinha. Olha, nós já vimos vários assuntos aqui e agora iremos falar um assunto que eu acho incrível: química. Será que nós iremos fazer algumas explosões durante essa gravação? Eu espero que não. Roda a vinheta. Bom, gente, hoje estou aqui com um professor muito legal, muito inteligente. O cara tem tudo guardado na cabeça dele, não sei como. Diz ele que ele é professor há anos, né? Ele falou pra aluna, por isso que ele tem tudo guardado na cabeça. Então, nosso querido professor Maurício. Tudo bem, pessoal? Bom, Maurício, fala um pouco da sua vida pra gente, o porquê você quis entrar nessa área de química, quis ser professor de química, por que você quis ser esse cientista químico, vamos dizer assim? Na verdade, eu quando tinha 18, 19 anos, eu pensava muito na área de engenharia, de matemática, era muito bom na parte de cálculo, mas eu achava que talvez se eu fizesse a faculdade, ia ser uma faculdade muito repetitiva. E aí quando eu comecei a aprender química, eu gostei. Mas ainda assim, com 18 anos, meu objetivo principal era fazer cinema. Fotografia era o que eu gostava. Mas aí eu fui procurar um mercado de trabalho, não achei. E aí a disciplina que eu mais gostava no ensino médio era química. Resolvi estudar química mais para trabalhar na área da indústria. Eu fiz bacharelado em química primeiro. Mas aí minha mãe falou, já que você vai fazer bacharelado, faz uma faculdade que tem os dois. Você vai ter... Aí... Fiz licenciatura, mas não pensando em atuar, minha ideia era trabalhar com a indústria. Quando fui procurar trabalho, não consegui achar trabalho na indústria, minha mãe falou, tenta, vai, dá uma aula, quem sabe você gosta, e realmente eu gostei. Depois apareceu proposta na área da indústria, mas eu descobri que eu gostava de dar aula. Então não era uma coisa que nem quando eu estava fazendo faculdade eu imaginava, mas eu descobri que eu gostei, já dou aula há mais de 25 anos aí. Nossa, que legal, adorei essa. Foi de engenheiro para fotógrafo, para químico. Eita, você é multiprofissões você então, Maurício. Bom, agora vamos entrar no nosso conteúdo aí, que é a química no vestibulinho. Mamal, qual é o conteúdo que mais cai em provas? Tanto no vestibulinho quanto no vestibulares. Quais são os conteúdos que mais caem em provas assim? Quando a gente fala dos conteúdos que mais caem, a gente tem alguns blocos. Por exemplo, quando a gente fala da USP, Química Orgânica cai muito. Então, USP, Unicamp, Química Orgânica é 50% da prova. Mas aí a gente tem um pouco de Química Geral, e aí a parte que os alunos gostam um pouco menos, aí um pouco dos cálculos aí voltados para Química Inorgânica e alguns de equilíbrio químico. Esses são os conteúdos que mais caem aí. São conteúdos que dão um nó na cabeça, né? Vamos ser sinceros. Conteúdos que a gente fica, meu Deus, como que tanta coisa. Você fala pra mim, eu não lembro nem da metade, tá? Eu não lembro de quase nenhum. Você falou aí, eu já fiquei. Sei mesmo. E o senhor falou de cálculos, né? Assim, o que o senhor sugere? Um macete? O que você tem pra dizer pra gente poder fazer o cálculo? Se a gente tem que decorar? O que o senhor tem a dizer sobre nessa área de calcular na química? Billy, a primeira coisa que precisa pensar é que a maior parte dos macetes é você evitar o cálculo. Porque quando você entende o fenômeno, a regra do cálculo, o que você precisa, você já sabe. Qual que é uma boa dica para um vestibular na área da química? É você ler bem as questões. Porque quando você lê bem, você vai ver que algumas não fazem sentido. Elas não têm uma lógica. Se você entendeu a lógica daquele fenômeno, talvez você não saiba fazer a risco o cálculo, saber que dá 0,1, 0,2, mas você entende que o valor não dá 4, não dá 30, não dá 18. Vai ser um número perto de 1, pelo que eu estou vendo aqui. Então a dica, que muitas vezes, talvez o aluno se preocupe tanto com o resultado exato, mas a maior parte das alternativas não é um resultado exato. Então, se você entender o que é o fenômeno, você já elimina aquelas questões que não podem ser. Então, no máximo, você vai ter que se preocupar com uma ou duas questões. Compreendi a lógica. Então, esquece cálculo. O importante é a lógica, né? É igual a matemática, né? O Dário também falou que o importante é a lógica, não é
Se você entender na lógica, você consegue entender, descobrir o resultado, né? E, assim, algumas pesquisas que a gente correu atrás, tem um tema que caiu uma vez no vestibulim, que é o corpo humano. Corpo humano tem a ver, o que tem de conteúdo do corpo humano na química, né? O que tem de químico no nosso corpo humano, podemos dizer assim? Boa pergunta, Billy. Quando a gente fala aí da questão do corpo humano, é interessante porque é um aspecto, talvez a gente lembre muito da biologia. A gente entende por que funciona. Mas dentro desse aspecto, para mim entender, por exemplo, a gente pegar a visão, eu posso estudar física, a retina da gente vai mostrar ângulos, vai mostrar informação de imagem, mas para mim entender que essa imagem vai chegar no cérebro por uma transmissão de elétron, volta elétron, química, e vai falar de ligação química. Por que eu perdi elétron, por que eu ganhei, por que isso acontece rápido, por que no nosso cérebro tem algum lugar que recebe essas informações. Então, quando a gente fala do corpo humano, a gente tem inúmeros fenômenos que acontecem no dia a dia que são fenômenos químicos. O fato da gente respirar, por exemplo, a gente absorve gás oxigênio e expira gás carbônico. É uma reação química. Então, quando a gente entende o fenômeno, eu começo a associar o que eu aprendi em química, em biologia e em física. Por isso que o corpo humano é um tema interessante para estudar tanto em química quanto em outras disciplinas. Nossa, assuntos muito, muito interessantes, isso é verdade. Eu descobri tudo isso agora. Pra mim a química era só no estômago, sabe? Assim, no sugo gástrico, né? Que fala. Pra mim química era só lá, nem sabia que tinha química no corpo. Mas é muito interessante. E nas plantas? Já que você falou de biologia, a gente entende também, porque na última prova que teve aí, a prova de 2025 agora do vestibulim, caiu sobre plantas, né? E tem conteúdos em plantas que falam que tem química, que a gente sabe que tem algum outro, mas a gente sabe que a maioria quando fala de planta, a gente entende também como biologia. Mas tem conteúdos de química em tema de planta? Sim, Billy. Esse último, por exemplo, falar de ciclo do nitrogênio, que é o que caiu desse ano, a gente vê muito em biologia, ciclo biogeoquímicos. A gente fala da questão do ciclo da água e às vezes a gente esquece que a gente tem o ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, que é isso que acabou caindo, né? Talvez muitos viram os desenhos e pensaram, em biologia eu já vi isso, que é uma planta, um tubérculo, ele vai absorver o nitrogênio. Mas como que acontece isso? Aí entra a parte de reações químicas, né? Que eles absorvem o nitrogênio, joga de volta o oxigênio e a gente tem esse ciclo. Então é importante revisar isso, mas sair um pouco da ideia de estudar um conteúdo fragmentado, mas entender no geral o que aconteceu. Tem um N ali, o que é aquele N? O que é aquele O? Por que ele entrou? Por que ele saiu? Porque às vezes nisso é entender, por exemplo, que olha, ele saiu porque ele é negativo. Então tem um positivo que atrai o negativo. É a parte da química. Então o mesmo fenômeno que é estudado em biologia, o cara pode tirar um detalhe da química. E se você entendeu, né, como você falou que o Dário disse aí, se você entendeu o fenômeno, você consegue resolver. Você não precisou de cálculo, você não precisou decorar a estrutura do nitrogênio na química, mas você entendeu que olha, ele entrou porque ele é negativo, tem um positivo ali, ou aquele outro átomo não entra porque ele é positivo e só vai entrar os que são negativos. Então você entendeu o fenômeno num todo, você não precisou decorar. Você não precisou nem lembrar da carga eletronegativa dele. Você precisou lembrar, olha, é negativo e aqui é negativo. Né? Então são detalhes que às vezes faz toda a diferença. Então é bem isso mesmo. Então é a mesma cara, tudo caminho ali. Bem interessante, achei incrível. Eu sei que na de plantas tinha, porque a gente comentou um pouquinho antes, que era a fotossíntese, né? Da planta, mas pior que pensando assim mesmo, então dá tipo assim, eu consigo puxar da biologia, consigo puxar pra química também. Muito, muito legal, são duas disciplinas que podem caminhar meio que juntas ali então, né? Muito, muito interessante. E o que uma dica que você tem pra gente poder interpretar gráfico e tabela? Como que a gente pode se preparar para poder interpretar esses gráficos, essas tabelas? Primeira dica é que você não tem que decorar uma tabela que você já viu, mas você precisa entender ela. Quando você olha uma tabela, ela segue um padrão, ela quer te dizer alguma coisa. Então, qual que é a dica? Você olhar primeiro qual que é o padrão. Ela está falando para mim que o A está subindo, está descendo. O A significa o quê? Um reagente, um produto? O produto está subindo, então eu estou formando o produto. O produto
aquele material está caindo, ele é um reagente, porque se um cai, o outro sobe. E aí eu consigo entender essa lógica da tabela, né? A gente fica repetindo sempre a mesma coisa, que não precisa se decorar uma tabela, mas você precisa entender. Olha, informações caem, isso aqui está sendo consumido, isso aqui está subindo, está sendo produzido. Então, se a pergunta for qual que é o produto, eu não precisei fazer cálculo, eu olhei que o número subiu, é produto. Eu estou olhando no gráfico que a linha está descendo, está sendo consumido. O que é consumido na reação? Reagente. Não precisei fazer o cálculo, eu nem preciso me preocupar exato com o número dele. Porque quando eu olhar nas alternativas, vai ter alternativa que vai falar, olha, isso aqui está sendo consumido, isso aqui está sendo produzido. Então, se eu entendi a descida ou a subida de um gráfico, eu já respondi ele. E essa é a função dele estar ali. Quando eu olho tabela, também. A tabela não tem a função de eu saber exatamente quantos milhões ou quantos mil elétrons saiu, mas eu entender se eles estão aumentando, se eles estão diminuindo, se eles estão positivos, se eles estão negativos. O que aquele valor está me falando? Aí eu consigo responder a questão. Legal, a interpretação bem interessante, gostei, achei nem tem palavras. E aí, o senhor falou de decorar. Eu penso assim, eu gosto muito de fórmula, né? Que pra mim facilita muito a fórmula. E você acha que um mapa mental ou alguma outra forma seria bom, seria fácil para decorar ou não precisa decorar? O que você tem a dizer sobre isso? É interessante porque quando a gente fala de dicas, o mapa mental é excelente. O meu mapa mental, por exemplo, eu tenho facilidade com fórmula. Eu coloco as fórmulas, porque eu olho a fórmula e eu entendo, eu preciso resolver isso multiplicando aqui, dividindo ali. Para mim fica mais fácil. Mas, por exemplo, eu sou alguém que não gosta tanto de cálculo. Talvez para mim, em vez de eu colocar que eu multiplico esse valor por esse, eu colocar lá a minha dica. Olha, durante essa reação, quando o valor sobe, ele está indicando um produto. Quando o valor desce, está indicando um reagente. Porque eu não gosto de cálculo. Talvez uma fórmula eu vou ficar tão preocupado em decorar que eu não vou entender o resultado dela. Não, eu gosto de fórmula, para mim é muito prático. Eu coloco a fórmula, pelo resultado eu sei se ele aumentou ou se diminuiu. Então, fazer um mapa mental é interessante. Não decorar um mapa mental, é construir ele. E cada vez que... eu construí, agora eu entendi. Tenta fazer ele de novo. Aí você vai fazer um mapa mental sem olhar aquele que você fez. Não, olha, eu esqueço exatamente isso aqui. Então eu vou escrever isso aqui, porque eu esqueço. Então, é esse que é o exercício do mapa mental. Não é decorar ele, mas é ir produzindo. E quando fala de produzir, muitas vezes um bom mapa mental, você vai ter que fazer ele 2, 3 vezes, até você chegar nele e falar, agora eu sei tudo que está escrito aqui, porque eu entendi os pontos principais aí dessa matéria. Eu nunca pensei no mapa mental dessa forma. Pra mim, mapa mental era tipo... querendo ou não, acaba sendo pontos importantes, né? Que você tem que entender daquele conteúdo. Né? Porque mapa mental pra mim era isso, né? Eu só via em história e geografia que o professor fazia. Que colocava lá só os pontos importantes, né? Um resumão. E assim, para nós caminharmos para terminar. Uma pergunta e uma frase para você falar. Uma pergunta: qual é o maior erro que os alunos cometem durante fazer uma prova? Qual é o assunto que eles mais erram? E eu queria que você desse uma dica e falasse pra gente, desse uma frase motivacional, uma frase de apoio, para nós podermos caminhar, para finalizar. O maior erro é imaginar que, por exemplo, eu sou da área de humanas. Eu vou estudar só humanas porque eu sou muito bom em humanas. Você tem que pensar ao contrário. Se você é de humanas, olha, se eu acertar uma questão de matemática, errei 40. Quem é de humanas talvez errou a 50. Aquele seu fez a diferença. E se você é de exatas, você tem que estudar bem a parte de humanas, porque você vai fazer a diferença. Porque na hora que você chegar e se confrontar com alguém que também é da área de exatas, aquelas 2, 3 questões de história que você acertou, vai te fazer toda a diferença. Porque a parte que você gosta, você vai bem, você gosta. Né? Então, a dica é você se dedicar também naquelas matérias que você não gosta, que você tem dificuldade, mas tente estudar ela do seu jeito. Né? A gente só aprende quando a gente transforma o conteúdo de maneira que a gente goste. Por exemplo, a gente tem competições de foguete, é física, química direto. Mas quando você está fazendo ali, é prático, você já entende, olha, isso aqui reage, isso aqui eu não posso fazer porque vai ser rápido. Não, gente, vai dar errado aqui porque a hora que encostar reage.
Talvez quantas vezes você escutou que tem reação que é instantânea, mas você nunca viu isso. A hora que você coloca na prática, você fala, não pode, o carbonato vinagre, se eles encostar é na hora, eu preciso dar um jeito deles demorar. Feira de ciências, quando a gente fala de se apresentar para fora, tem trabalhos que envolvem muito de química, muito de biologia, mas que quando você começa a falar é natural, porque aquilo você passa a entender, você começa a transformar aquilo para o seu jeito. E isso é a forma de estudar, é deixar a disciplina de um jeito que você entende. Mas o jeito que eu entendo é escrever um texto. Escreva. O jeito que eu entendo é fazer uma fórmula. Faça. O que você não pode é deixar de estudar. Falar, isso é muito difícil, eu não vou tentar. Esse é o maior erro que alguns têm com química, física, biologia. Dicas muito boas, muito certas. Isso é verdade. Se você não estudar do seu jeito, você não aprende, né? Se você não conseguir se esforçar por você, né? Eu quero estudar, mas eu quero aprender do jeito daquela pessoa, que aquela pessoa ensinou tudo. Se você não aprende do seu jeito, você não aprende do jeito de ninguém, né? E eu achei muito interessante, muito importante esse ponto. Essa área que agora você falou do foguete, já me deu até um calafrio na espinha. Mas é algo que é verdade mesmo, porque você, tipo assim, você já ouviu muito falar mesmo, se junta uma reação, que já a reação química pode não sei o que, mas quando você põe na prática, é muito da hora, é muito, você fala assim, cara, não acredito que esse negócio conseguiu fazer, nem que voou 20 metros, mas tipo assim, nossa, que incrível. Isso é verdade mesmo, quando você aprende de uma forma que você se sente bem, você sabe falar melhor do que qualquer um, né? Então, é muito importante. Então, levem isso aí pra sua vida aí, pra caminhada aí. E nós estamos caminhando para encerrar. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. E esse foi mais um episódio do ETEC Sem Mistério. Tchau!